Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Hoje a gente está aqui no Dia Mundial do Meio Ambiente, estamos aqui reunidos virtualmente, né? Um dos sinais mais claros aí dos tempos que a gente está vivendo, desses tempos estranhos que a gente está vivendo, para debater um dos temas mais importantes para o futuro da humanidade, para o futuro da nossa sociedade, do planeta, né? Eu estou aqui acompanhado com alguns dos maiores experts e defensores da economia circular e seus conceitos aqui no nosso país. E se você ainda não conhece muito bem o que é a economia circular, fica por aqui que eles vão te explicar como é que ela pode mudar a economia do mundo e alterar a nossa relação com o meio ambiente, que anda um pouco desgastada, né? O atual modelo linear de produção está baseado na equação extração, produção, consumo e descarte, né? Da nossa sociedade que a gente chama de hiperconsumista. E esse é um modelo que já se provou aí defasado e insustentável, né? Já faz tempo até. A economia circular, então, ela vem propondo uma alternativa muito viável, porque ela busca respostas e soluções na própria economia, né? Num movimento que a gente chama de dentro para fora, né? Desse sistema. Nesse contexto hoje da pandemia mundial que a gente está vivendo, aí atravessando, com tantas inseguranças, tantas restrições, novas reflexões, às vezes não tão novas, aparecem, né? Porque a gente quer discutir, a gente quer melhorar, a gente quer fazer diferente, a gente quer melhorar, né? E o que é velho parece que está aí se esgotando, né? A gente nota isso, mas o que é novo a gente ainda não sabe muito bem como vai surgir, como é que vai ser. É a grande pergunta aí que nós todos estamos nos fazendo. Então, para falar sobre esse tema super atual e para saber o que de concreto pode e já está sendo feito para mudar a realidade que a gente tem no momento, tenho aqui comigo amigos e experts no assunto da economia circular que vou apresentar agora para vocês. Em primeiro lugar, a Thaís Faguri. A Thaís é presidente executiva da Associação Brasileira de Embalagem de Aço e diretora executiva da Prolata Reciclagem. Ela é engenheira de alimentos, formada pela Escola de Engenharia de Mauá, tem MBA em Gestão Empresarial pela USP, pós-graduação em Marketing pela ISPM. Thaís tem muita vivência e muita atuação no mercado e como consultora também, já coordena muitos projetos de embalagem e meio ambiente. Atualmente ela é executiva da Abeaço e Prolata e vem desenvolvendo projetos relacionados ao meio ambiente, comunicação e marketing com o objetivo de alavancar o uso das embalagens de aço no país. A gente vai falar muito sobre o aço hoje, entender por que ele pode ser uma alternativa muito interessante para embalagens, né? A Beatriz Luz, a Bia, né, engenheira química, especialista em estratégia de negócio e inovação. A Bia é fundadora da Exchange for Change Brasil, né, uma empresa que tem a missão de impulsionar a transição para a economia circular aqui no nosso país. Ela é organizadora do primeiro livro sobre o tema em português, em 2017, e curadora do documentário Um Presente à Prova de Futuro. Foi lançado agora em 2019, vai chegar à TV esse ano, nós vamos falar mais do filme daqui a pouquinho. É um filme produzido pela Tocha Filmes e pela Global Filmes. A Bia é membro do Comitê Brasileiro da nova norma ISO da economia circular e é idealizadora do Hub de Economia Circular aqui no Brasil, que reúne empresas de vários setores, todos os elos da cadeia produtiva, para alavancar soluções e viabilizar a implementação de projetos no país, sempre de forma colaborativa, né? Muito legal. Estamos aqui também com o Gui Bramer, engenheiro de materiais pelo Mackenzie, com MBA em marketing pela USP, especialização em negócios sustentáveis pela Fundação Getúlio Vargas, aqui de São Paulo. O Gui tem muita experiência em negócios B2B, passou por empresas importantes no setor de matéria-prima. O Gui também é um especialista em economia circular, ele fundou a Boomera, é uma empresa reconhecida pelo World Economic Forum e pela revista Entrepreneur como uma das 5 startups que estão tornando a América mais sustentável, muito legal. E o Gui trabalha junto a empresas multinacionais, tipo Procter & Gamble, Natura, BRF, Braskem, Unilever, Adidas, Pepsi, várias outras, para transformar a forma de produção em um modelo mais circular. Conversar um pouco com o Gui para entender como é que as empresas estão vendo a economia circular como uma alternativa viável para os seus negócios, né? O Gui foi escolhido empreendedor social em 2016 pela revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, profissional do ano em 2016 também pela Emba News e empreendedor social em 2019 pela Folha de São Paulo e pela Fundação Schwab.
O Silvio Rocha, parceiro também nosso aqui, fundador da Tocha Filmes. O Silvio passou 25 anos no mercado corporativo e, em 2012, iniciou uma trajetória incrível na produção de conteúdos audiovisuais. Sempre os projetos do Silvio sempre relacionados a esses temas, né, socioambientais, desenvolvimento sustentável. Ele procura sempre trazer esses assuntos para dentro das produções audiovisuais que ele faz. Ele articula participações importantes de organizações não governamentais, setor privado, instâncias do setor público também. Tudo isso ele consegue juntar nos projetos dele, muito bacana. Para 2020, eu sei que ele está previsto o lançamento do filme Presente à Prova de Futuro, que ele idealizou, a Bia, que foi a nossa curadora e deu as consultoria, e eu tive o prazer também de dirigir, né? E ele também vai lançar o Como Ela Faz, que é um filme também focado na equidade de gênero, no universo do trabalho, e tem aí séries e documentários com temas como mudança climática, desperdício de alimentos, empreendedorismo, e entre vários outros projetos que ele tem aí para soltar aí em breve. Eu sou o Eduardo Rajabali, eu sou documentarista, diretor de séries para TV, já há 25 anos que eu trabalho com audiovisuais, já dirigi mais de 10 documentários, mais de 350 episódios para televisão. Se você quiser saber um pouco sobre o meu trabalho, você entra lá no www.rajadocs.com, rajadocs.com. Bom, é isso aí. Para a gente começar a abrir aqui os trabalhos, eu queria mostrar um trechinho, um trailer do nosso filme, O Presente à Prova de Futuro. Provavelmente é um dos primeiros filmes brasileiros, talvez o primeiro, e um dos primeiros no mundo a tratar desse tema. Então, eu queria que a gente assistisse agora o trailer rapidamente e a gente volta para entrar a fundo na economia circular. Essa é a economia linear. Somos 7 bilhões e meio de pessoas extraindo, produzindo, consumindo, descartando, sem pensar nas consequências, sem pensar no futuro. O capitalismo é um bicho matreiro. É um modelo básico de linha de produção, de consumo. É uma produção de lixo absurda. É preciso ficar espertinho com ele. Before we were on the planet 200,000 years ago, waste did not exist. O canudo agora é o grande vilão. Mas será que o canudo é o problema ou como a gente usa o plástico que é um problema? Hoje, a humanidade já está consumindo 70% a mais do que a Terra é capaz de renovar. Design brought us into this shit, and now design has to bring us out of this shit. Nós estamos numa corrida contra o tempo e a gente está perdendo essa corrida. E a gente não está se dando conta desse fato. We did beautiful things, new technologies, new inventions, all great stuff, but we forgot one fundamental thing, that we are part of this beautiful system and this planet which happens to function in a circular manner. Como é que eu pego hoje uma economia que está completamente linearizada e penso de uma maneira criativa para, de fato, entrar em ciclos numa economia circular? A economia circular não gera resíduo, porque ela já é pensada desde o início do desenvolvimento do produto a não ter aquele material que não tem valor. Um novo modelo econômico, um pequeno país aponta um caminho, que alia a mudança de comportamento, preservação e a possibilidade de melhores negócios. Uma transformação possível num mundo inviável. As the economy grows and people spend more and the amount of people on this planet rises as well, we have to rethink our resources. And circular economy is a system to change this. Circularity is about changing the soul of our economy. That's it. So it's about the attitude. It's about the attitude towards everything what makes our life possible. Um presente à prova de futuro. Silvio, vamos lá. Como é que surgiu a ideia do filme e
quais as dificuldades para falar desse assunto da economia circular no Brasil, né? O que ficou dessa experiência aí para você? Olá, pessoal, boa tarde. Queria mandar um abraço a todos da mesa que de alguma forma contribuíram muito para a gente realizar esse documentário. Na verdade, acho que alguns desafios, né? Alguns que são naturais do mundo do audiovisual, ou seja, você conseguir empreender e trazer a energia e os esforços e o recurso financeiro para conseguir colocar um documentário em pé já é um desafio natural, né? Ou seja, documentários não são um gênero favorito do brasileiro ainda, então você tem algum esforço extra por conta disso. Mas é óbvio que quando a gente vai falar de um assunto novo, né? Assim, há 3 anos atrás, quando a gente começou a olhar a possibilidade de fazer esse trabalho, ou seja, quando eu conheci a Bia numa virada sustentável, eu tinha um projeto de fazer um documentário sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E assistindo uma palestra da Bia sobre economia circular, realmente o tema me tocou e realmente pareceu fazer muito sentido para mim enquanto modelo, né? Enquanto modelo de desenvolvimento. Então, foi aí que a gente começou a empreender, de entender mais o que significava a economia circular e a conversar com as empresas, né? Ou seja, a gente acabou conseguindo trazer um grupo de empresas bem interessante para esse projeto. A Abeaço, né? A Thaís foi uma das primeiras pessoas que eu também conversei, isso já foi lá pelo final de 2017, e a gente foi trazendo esse grupo, formando esse grupo, mostrando ainda qual que era a ideia do documentário, mesmo ainda com muito PowerPoint, né? A gente não tinha ainda imagem nenhuma, a gente conhecia o tema muito mais teoricamente do que na prática, e finalmente a gente conseguiu um apoio do Banco ABN AMRO, que nos possibilitou aumentar a nossa ambição de ir para a Holanda. E aí o filme realmente ganhou muito, né, com a possibilidade de ter especialistas, os cases, ou seja, conhecer um país que realmente está bastante à frente, foi um dos precursores aí nessa discussão. Então, acho que os desafios foram vários, mas acho que bastante feliz aí com o resultado e, sem dúvida nenhuma, abrindo bastante o caminho, porque essa temática é muito nova e tem muito assunto para a gente poder abordar. Isso aí, sem dúvida, né? A Holanda, que é um dos berços ou berço, talvez, da economia circular, né? Eu queria falar sobre isso. Para quem não está muito familiarizado com o tema da economia circular, eu queria que a gente começasse aqui numa rodada para dar uma visão do que é a economia, o que exatamente é a economia circular. Então, eu queria começar com a Bia. Bia, de que maneira a economia circular é diferente, por exemplo, de outros conceitos anteriores, como a sustentabilidade, por exemplo? Como é que você vê a economia circular? Bom, boa tarde a todos. Primeiro eu queria agradecer aí por esse evento, por esse momento tão especial de estar vendo a construção aí desse documentário, né? Como o Silvio colocou, a gente vem pensando como desenvolver esse projeto já há muito tempo, e para mim é a materialização da minha missão, né? Ver esse documentário de forma lúdica, inspiradora, porque eu acho que esse é o primeiro ponto importante da economia circular, a gente entender que tem uma nova forma de crescimento possível, né? Que esse modelo de você explorar, produzir, consumir, jogar fora não é mais viável, mas que a gente não precisa também ficar com aquele discurso somente voltado à eficiência, de produzir mais com menos, porque dessa forma você só vai retardar o processo de desgaste dos recursos naturais. Então, a economia circular ela provoca esse repensar do modelo produtivo. Então, vai além dessas discussões de sustentabilidade, como você colocou, de eficiência, de otimização, de escolha de materiais, de design de produto. Isso tudo está inerente no conceito da economia circular, né? São ações internas e externas que as empresas têm que fazer. Mas a gente costuma dizer que é preciso de um novo mindset, né? Você reavalia o processo produtivo, você redefine os produtos e os serviços e você revê o que é mais importante, os valores, as atitudes e as relações comerciais. Então, a gente fala que é importante, nesse olhar da transição, essa integração da cadeia de valor.
Então, é esse trabalho conjunto. A economia circular não se faz sozinho, não é só um projeto de uma empresa, é o olhar da performance, da efetividade de uma economia que não gera resíduo, porque tudo é pensado desde o início para gerar valor e um novo equilíbrio ao longo da cadeia. Então, geração de valor, inovação, equilíbrio são as palavras que regem esse novo modelo econômico, que eu acho que é muito pertinente, ainda mais agora, nesse momento que a gente está vivendo, que a gente vê como que é tudo interconectado, tudo está vulnerável, então tudo ficou mais claro para a gente, né? É isso aí, Gui. É isso mesmo? Como é que você... Muita gente, inclusive, confunde a economia circular com reciclagem, né? Qual é o papel da reciclagem dentro da economia circular e como é que você, Gui, vê a economia circular? Boa tarde. Bom, boa tarde. Obrigado pelo convite, bem legal estar com vocês aqui. A reciclagem, na verdade, ela acontece porque não foi desenhado antes para não ter o resíduo. Então, assim, você precisa da reciclagem para consertar talvez um possível erro de projeto que gerou resíduo na sua origem, né? Ela tem fator importante na sociedade, vai ter por um bom tempo. É difícil você mudar um Boeing que já está voando há 150 anos, como são as grandes multinacionais, da noite para o dia, né? Então, é um processo, é uma jornada. E a reciclagem, tanto a mecânica, que é a mais usada no Brasil, que é você pegar o produto pós-consumo, dependente do tipo de material, e tentar reutilizar ele no mesmo uso, com trituração, enfim, com alguns processos. E você vê que agora a reciclagem química ganhando bastante espaço também, na parte do plástico, né, falando nisso, tentar recuperar isso em base polimérica, monômero e tal, para usos mais nobres, para aplicações mais nobres. Então, a reciclagem já tem um papel, mas ela ela nasceu para consertar o que talvez tenha nascido errado. O que é importante ver nesse ponto é que os projetos estão ganhando corpo no mundo, e no Brasil não é diferente, né? Você vê, alguns anos atrás, a conversa sobre reciclagem era muito pautada no B2B, né? As empresas de transformação, as empresas de produto, né? E hoje você vê discussões das grandes empresas, pequenas e médias, as que estão nascendo, já pensando nesse contexto e apoiando projetos de grande escala, começando a querer ganhar escala com essa história. E aí um movimento mais legal ainda, saiu aí há pouco tempo atrás alguma coisa do Ministério do Meio Ambiente, que vai fomentar o uso de material reciclado em produtos, né? Então isso ajuda também a impulsionar, né? O reciclado, ele tem algumas restrições, mas a qualidade técnica está melhorando cada dia, tá? Então, mas a reciclagem é o pontinho do iceberg. A economia circular é muito mais sistêmica, é muito mais, que vocês traduziram muito no documentário, quer dizer, ela é setorial, ela é país, ela é mundo, e a reciclagem ela só ajuda enquanto esse grande movimento começa a acontecer com calma, do jeito que está sendo hoje. Isso aí. Thaís, boa tarde para você. Aproveitando o gancho da reciclagem, aí, que o Gui falou, talvez seja um início para consertar o voo do Boeing aí em voo de cruzeiro, temos que mudar, e a reciclagem talvez seja o início desse processo. Eu sei que você e o Gui têm uma história longa aí ligada às cooperativas de catadores aqui no Brasil, né? A gente sabe que a reciclagem no Brasil ela tem uma boa performance, né? Mas ao mesmo tempo a gente sabe que isso deriva um pouco da desigualdade social que é imensa aqui, né? Num primeiro momento a reciclagem veio como uma alternativa de geração de renda para uma população muito de baixíssima renda, né? Mas aos poucos a gente viu que esses movimentos foram se organizando, né? Que tudo isso começou a fazer mais sentido e dar condições melhores para a reciclagem no Brasil. Conta um pouco dessa relação de vocês com a reciclagem e com as cooperativas de catadores. Bom, vamos lá, boa tarde. Boa tarde, Edu. Voltando um pouquinho sobre economia circular, e como acho que todo mundo bem colocou aí, eu acredito muito que a economia circular hoje é a economia, eu escutei essa frase, eu gostei muito, é a economia para prosperar, né? Não é a economia do crescimento, né? Então, a economia do crescimento que você só pensa naquela economia, no linear, de fato, como você colocou no começo, né? Que é uma economia de mercado muito mais
preocupada com o consumo e com a geração de valor, eu acredito que a economia hoje é do prosperar. Do prosperar de que forma? Pensando de forma cíclica, né? Como o próprio nome já diz, circularidade, né, no caso. Pensando de forma a trazer valor, agregar valor, a trazer parcerias, a ser colaborativo. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo agora é único, né? A gente tem sentido muito o poder da colaboração, do colaborativo. E é nessa pegada que a gente iniciou esse projeto aí com as cooperativas, eu e Gui lá, com o Bomera. A gente tem um processo, a gente criou uma entidade gestora para logística reversa de embalagens, que é a Prolata, e a Prolata trouxe um dos pilares da Prolata, esse trabalho com as cooperativas de catadores. As cooperativas de catadores, aí falando um pouquinho sobre política nacional de resíduos sólidos, ela é preconizada pela própria política. A gente começou a trabalhar o lado muito mais social das cooperativas, né? A gente diz que é um aprendizado a cada dia, e a gente sabe que a roda não gira na cooperativa se não houver profissionalização, né? Então, um dos trabalhos que a gente tem feito dentro das cooperativas é fazer com que essas cooperativas de fato existam, que na maior parte essas cooperativas não existiam, né? Quando a gente iniciou o programa lá atrás, em 2013, eu e Gui acompanhamos muito bem isso, né, Gui? A maioria dessas cooperativas, elas não tinham sequer um ato constitutivo, né? Elas eram extremamente informais. Então, um dos passos que a gente deu foi a formalização. Já que elas fazem parte de toda essa cadeia, elas têm que, de fato, aparecer, né? De fato, ser protagonistas e não ficar na retaguarda. Então, a nossa proposta desse projeto com cooperativas, da proposta do Prolata com cooperativas, formalização das cooperativas, trazer as cooperativas como atores aqui no mercado. No Brasil, a gente tem a cooperativa muito forte, né? Obviamente que o trabalho de revalorização de materiais, ele não passa única exclusivamente pelas cooperativas, mas é uma ponta, assim como a gente falou da ponta reciclagem, a cooperativa é uma ponta para que exista toda a revalorização de materiais também, e é um dos braços do nosso programa hoje com o Prolata. Acho que o Gui pode complementar um pouco mais. Eu acho que o trabalho estrutural ele é fundamental para uma, como eu falei, né, para a primeira parte da economia circular, que é a recuperação e mitigação de algum impacto. É preciso ter todos os atores que de alguma forma vão se impactar e vão fazer parte dessa mão na massa, né? Tem que estar estruturado. E aí, quando lá atrás, quando a gente começou, que as cooperativas existem há muito tempo, né? E quando começaram a ganhar o holofote, foi necessário o trabalho de base mesmo, né? De chegar, abrir conta bancária, de fazer reforma de banheiro, que nem banheiro decente o pessoal tinha. Então foi um trabalho né, muito mato capinado aí para conseguir chegar hoje e as cooperativas serem consideradas como agentes ambientais no Brasil. Então, e era fundamental, porque o trabalho de formiguinha, de coleta, para ser sustentável, tem que ser através dos catadores, através das cooperativas. Eles são um exército aí que já faz isso há muito tempo no país. O que é interessante, aí, fazendo parênteses para o aço, é que o aço já vive da sucata desde concepção. Isso é uma das primeiras iniciativas e facilidades de um material ser circular, é isso, a indústria se estruturar para comprar de volta o material que ele precisa na sua estrutura, né? Então, isso o aço demonstra isso, o alumínio demonstra isso, outros papel, outros materiais estão demonstrando. Quando você tem uma indústria estruturada e pronta para viver da sucata, você tem o início de uma circularidade mais completa. E o aço vem fazendo isso desde que existe aço no Brasil, já vive da sucata, e precisava desse plugin aí com as cooperativas de catadores. A gente percebe que esse assunto da economia circular, da reciclagem, ele já vem vindo assim há alguns anos, né? Mas eu não sei o quanto o grande público já tem alguma noção, já entende que isso já está acontecendo em muitos níveis aqui, inclusive aqui no Brasil, né? Por exemplo, Silvio, você que talvez seja o mais outsider, assim, a pessoa que entrou na economia circular para fazer o filme, como é que isso entrou na
na sua vida e como é que você descobriu a economia circular, né? E foi se aprofundando a ponto de fazer o filme? Então, para mim, eu já me considerava uma pessoa que, mesmo na minha vida passada corporativa, eu já tinha uma conexão, eu trabalhava em banco, já participava de grupos aí que apoiavam projetos socioambientais. Na minha própria vida pessoal também, eu trabalho com projetos sociais já há bastante tempo, então já era um caminho que ele já existia. E agora, com a possibilidade dessa mudança de carreira e empreender com o audiovisual, me senti ainda mais à vontade, mais confiante de que é a ferramenta que eu quero usar para justamente provocar essas conversas, provocar essas discussões, né? Trazer luz para questões que precisam ser vistas, né? E discutidas, que não sejam unanimidade. Então, a ideia de fazer esse filme, ele tem passa por isso, ou seja, a gente está fazendo, no final da linha, um entretenimento, tem que ser legal para assistir, para que justamente as pessoas que não conheçam a economia circular, de repente assistam um filme que vai falar do tema e vai sair com uma mensagem interessante, porque para mim um bom documentário é aquele que te faz refletir e que te faz perceber qual que é a tua parcela de responsabilidade naquela questão. E aí talvez você tenha uma chance de mudança, né? Então, acho que, entendendo um pouco o poder que tem essa ferramenta, eu estou bastante estimulado, agora conhecendo, obviamente, mais a fundo a economia circular e suas várias vertentes em vários segmentos, né? Alimento, construção, o próprio plástico, ou seja, eu percebo que tem aí um vasto mundo a ser explorado de uma maneira bacana, de uma maneira positiva, né? A gente tem que apresentar o problema, mas acho que a questão aqui é muito mais mostrar os caminhos que individualmente ou coletivamente a gente pode começar a mudar. E acho que assim a gente pode sonhar com alguma coisa um pouco melhor do que a gente está tendo hoje. Então, a ideia mesmo é assim, por exemplo, esse filme, tardiamente, a gente está tentando agora fazer a zeragem da pegada de carbono, porque eu acho importante isso. A gente viajou, pegamos avião, alugamos carro, consumimos materiais diversos, ou seja, que poderia ainda ser mais bem consumido daqui para frente. Espero ser mais criterioso na produção de um filme, mas eu acho que eu tenho essa obrigação como produtora de fazer zerar o carbono desse filme, porque eu estou falando de pessoas e conheci especialistas e pessoas fenomenais que trouxeram mensagens muito claras em relação a isso. Então, acho que é um dos caminhos que eu vejo que a gente precisava ter um pouquinho mais de consciência. Então, é por aí que eu tô olhando, Edu. Queria falar um pouco agora do momento atual, aí, de pandemia, de crise, de quarentena. Queria saber como é que vocês enxergam esse momento em relação à economia circular. Se vocês acham, como todo mundo está dizendo, que vai ser um marco, né, um divisor de águas da nossa história, se é um momento de oportunidade, se vocês acham que o momento atual aí pode alavancar as ideias circulares, ou se, de repente, o que pode estar jogando contra. Eu queria começar com a Bia. O que você está achando, Bia, do nosso momento conturbado atual? É bom para as ideias circulares? Olha, eu acho que, apesar de todo o desafio, né, que a gente está vivendo, a pandemia está colocando muita coisa com uma forma muito mais clara na nossa frente. Então, eu acho que ela está acelerando o processo, né, eu falo que a gente não é mais inocente, né? Agora está tudo muito claro, né? O impacto que o processo produtivo causa no meio ambiente, né? As desigualdades sociais. Então, tudo que poderia estar um pouco obscuro, né, ficou muito claro diante dessa pandemia. Então, a gente está dizendo, né, que está tendo mais reflexão sobre a necessidade realmente de mudar as formas de produção, as formas de consumo. Então, a pandemia está acelerando muito esse processo, né? Especialistas de economia circular, a gente vem debatendo com os nossos colegas de fora, e principalmente na Europa, a gente está vendo que todo o pacote de restauração financeira está sendo atrelado a esse novo modelo de crescimento, né? Não dá para a gente voltar
para um processo que a gente já conhece agora com clareza quais são os impactos. Então, a gente está vendo campanhas como Green Recovery, Green Recovery Alliance, são várias lideranças de empresas e governos se comprometendo a investir esse recurso que está sendo colocado para a restauração de forma a seguir com um modelo circular, um modelo de baixo carbono. Na Inglaterra tem uma campanha chamada Build Back Better. Então, vamos construir, né, vamos voltar de uma forma melhor. O FMI, parece que o presidente do FMI agora lançou também um outro programa, um New Reset. Então, eu acho que sim, esse isolamento social aí está fazendo a gente ficar mais refletivo, eu acho até em relação ao nosso consumo, e que a gente precisa de um novo normal, né? Eu acredito que a economia circular vai trazer, né, esse crescimento, como a Thaís falou, né, que é muito mais pautado num equilíbrio, na geração de valor, com todos os elos da cadeia muito mais integrados, e não de forma isolada e compartimentada. É isso, Thaís. Você falou uma coisa que eu gostei bastante, que você falou, nós não estamos falando de crescimento, nós estamos falando de prosperidade, né? Eu achei isso muito, muito interessante. O que você acha desse momento aí pandêmico atual? Você acha que a gente tem uma chance de reavaliar esses valores e sair disso de uma forma um pouco mais consciente, melhor, em direção à economia circular, por exemplo? Com certeza. A gente está vivendo um momento único, né? E aí, quando a gente fala de resíduo, como o Gui colocou ali, que quando a gente gera um resíduo foi um projeto mal feito, né? E eu não consigo pensar, por exemplo, quando a gente fala muito em consumo de alimento, um consumo doméstico, enfim, a gente pensa em embalagem, né? Eu estou numa cadeia de embalagem hoje. E é muito difícil quando a gente pensa no consumo e não pensa no resíduo, né? No pós-consumo da embalagem. E esse momento é único porque o consumidor está se dando conta da quantidade de resíduo que ele gera, né? Pelo menos nesse momento, ele está em casa e ele vê o que ele gera de fato, né? Esse é um momento único de reflexão do consumidor. Isso a gente levaria anos para conseguir que o consumidor enxergasse de fato o que ele vem consumindo. Por mais que a gente tenha falado em outras situações e que em vários fóruns já tivesse discutido que a gente consome muito mais do que o planeta é capaz de absorver, enfim, a gente não conseguia enxergar. E eu acho que hoje é um momento que o consumidor consegue enxergar isso de forma mais clara. Que ele está em casa, ele está gerando resíduo e, de alguma forma, aquele resíduo era retirado sem que ele visse. E aí eu estou falando muito mais aqui pautado no Brasil, tá? Na experiência que a gente tem aqui no Brasil. Então, esse é um momento único de reflexão que a gente está trazendo para o consumidor em relação a resíduo, em relação a consumo. Isso está totalmente atrelado quando a gente fala em economia circular também, né? É uma das pontas, mas é uma ponta super importante. Gui, diga lá. Eu, sem dúvida nenhuma que está muito claro cada vez mais que isso é difícil voltar atrás, né? Você vê, no meio da pandemia, várias empresas iniciando projetos, mesmo que ainda virtual, mas que já se preparando, se planejando para a volta, pautado sobre esse conceito de economia circular. Isso vira um indicador de performance de diretores, de C-level das empresas, você percebe claramente que isso movimenta a roda. Eu gostei muito das duas falas, né? Ou seja, vários mecanismos governamentais se preparando para um novo mundo que vem surgindo, pautado por premissas de mundo mais sustentável, e também a percepção do cidadão, que antes era de graça jogar lixo fora, mesmo no Brasil, por mais que está embutido nos nossos impostos, né? Mas é meio que de graça. Você é um gerador de resíduos diário, você jogava aquilo lá e não era cobrado por aquilo, quer dizer, mas não tinha aquela mexer na carteira diária ali para pagar, e você começa a ter noção do que você gera diariamente. O que é legal agora, acho que tem um monte de oportunidade que começa a surgir, são criações de mecanismos de como você facilita
a jornada de um gerador de resíduo, consumidor individual, para fazer parte de esquemas que você consiga destinar mais corretamente, que essa informação chegue de uma maneira mais clara. Documentários como o que foi feito ajuda muito a percepção, tá, legal, entendi o problema, como é que eu posso fazer parte da solução daqui para frente. Então, empresas que sacarem essa história, tanto as que provêm soluções, quanto as grandes marcas, médias e pequenas marcas, que consigam contribuir para que o cidadão comum, tanto aquele que vai viver da venda de sucata, quanto aquele que descarta resíduos, e conseguir colocar isso numa grande jornada mais fácil de se viver, vai ter uma adesão muito mais forte do que deveria ter antes da pandemia. A Thaís falou muito bem, assim, na minha opinião, ia demorar anos para uma nova forma de pensar, uma nova forma de pensar resíduo para o cidadão comum. Agora, com a pandemia, ficou muito mais presente, quer dizer, você está trabalhando em casa, você vê o que você gera diariamente, e não é pouco, então você está mais com contato, isso muda comportamento, a atitude de você levar aquele saco fora para algum lugar, isso também muda comportamento. Então, acho que vai criar oportunidades aí de mecanismos que facilitem essa jornada do descarte correto e da recuperação também. E somado a isso, para mim surge a oportunidade de novos modelos de negócio, de produto como serviço, de você ter acesso e não a posse de produto. Quer dizer, então acho que agora ganha impulsionamento para quem estava por muitos anos, tentando botar esses projetos no ar. Agora é a hora, assim, quem não quer, que marca que hoje não quer escutar, que você consegue entregar o produto deles com a qualidade, com tudo que a marca tem de atributos e ainda eliminar resíduos no pós-consumo. Você tem um mar de oportunidades para a economia circular na prática, no meu ver, trazendo um pouco mais para o nosso mundo aqui, que é o dia a dia dos projetos que a gente faz. Então acho que o Covid, na minha opinião, acelerou. Por mais que todo mundo vai voltar para o Covid, vai querer vender mais, o menor custo, vai estar todo mundo querendo recuperar, mas eu acredito que vai fazer isso de uma maneira que não seja taxado com, você voltou ao velho normal, cara, você continua querendo estragar o planeta, já não basta uma pandemia global, você ainda continua com essa história. Eu acho que a gente está num ambiente excelente para a economia circular e para projetos de ganho de escala. Queria aproveitar esse gancho aí da percepção do Gui em relação como as empresas estão vendo essa oportunidade, para falar um pouco de economia circular e Brasil. Bia, como é que você, que está aí na linha de frente desde quase o início do movimento circular aqui no Brasil, como é que você vê os avanços da economia circular no nosso país e se as empresas já percebem as vantagens que elas podem ter se adotarem os preceitos da economia circular? E que vantagens são essas, né? Como é que você vê isso? Eu acho que está tendo, sim, uma evolução positiva, as empresas começando a nos procurar, a querer fazer esse caminho de transição, mas sem saber como, Então, eu acho que essa percepção também de que eu sempre pergunto, se alguma empresa fala que está fazendo economia circular, eu falo com quem? Porque não dá para fazer sozinho. Então, a gente, nesses 5 anos de trabalho e conversando com tantas empresas de todos os setores, a gente percebeu que o grande desafio e a oportunidade para a gente impulsionar essa transição nas indústrias no Brasil era criando um ecossistema favorável para que essas indústrias pudessem se reunir e discutir, então, como quebrar esses paradigmas, criar essas disrupções e desenvolver soluções de forma colaborativa. Então, esse é o Hub de Economia Circular que a gente está desenvolvendo desde o final do ano passado. E a gente observa que tem 3 motivações importantes para as empresas para fazer essa transição, Então, a primeira são as empresas que já nascem com essa missão de ser circular, de ter uma tecnologia que vai ajudar nesse processo. O segundo ponto é uma visão de risco. Então, quando você vê que realmente você tem que mudar os seus processos, que competitividade não está mais só na diferença de qualidade ou preço do seu produto, mas sim como você está gerando valor para a sociedade e para a sua cadeia. E o terceiro é o olhar de oportunidade.
né? Então, como que a empresa realmente pode repensar esse modelo de negócio e, como o Gui falou, de repente trazer um olhar de colocar um serviço no mercado e não um produto. A gente fez um trabalho muito bacana trazendo para a indústria do aço, né, com a Gerdau. Então, a gente fez todo um trabalho interno de pensar o que poderia ser essa inserção desses princípios circulares no negócio. E o que a gente aprendeu é que a gente tem que falar com todas as áreas do negócio. Então, para a economia circular acontecer, tem que realmente ter uma nova cultura interna, uma nova percepção de como que os departamentos se comunicam, essa troca de conhecimento, essa nova governança, né? E por isso que a discussão realmente nesse processo de transição vai além da discussão somente de materiais, de design de produto. É uma concepção mesmo de atitudes, de valores, de percepção, de como trabalhar em parceria. Então, esse novo mindset que a gente fala é extremamente importante, e é esse trabalho em conjunto que a gente vê as empresas começando, então, a entender que não dá para fazer sozinho. Então, tem um movimento positivo aí no Brasil acontecendo, eu acredito. Na prática, Gui, você que trabalha muito ajudando, trazendo soluções para grandes empresas, multinacionais, até a encontrarem maneiras diferentes de tocar o seu negócio. Na prática, como é que isso acontece? Como é que se muda o curso de um transatlântico no meio do oceano? Como é que você faz isso na prática acontecer para que elas possam adotar práticas menos corrosivas, né, para o meio ambiente, para a sociedade, para tudo mais? A gente percebeu nesse 9 anos aí de jornada até agora a necessidade de criar um framework mesmo de trabalho, né? A gente criou o Circular Pack, que são 6 passos e tal, para ajudar mesmo a implementação. A Bia comentou um negócio que é fundamental, assim, é impossível você começar com um departamento único, e geralmente os projetos sempre nascem com um entusiasta dentro das empresas, sempre ou uma pessoa que está a fim de transformar, está inconformada com o impacto que a empresa que ela trabalha gera. Só que a gente vai trazer mais gente para esse barco, e mais gente de todas as áreas e de todos os níveis do negócio. É um intraempreendedorismo na veia, né? Porque o cara está dentro de uma caixa que recebe as diretrizes da matriz, ou mesmo se for uma empresa nacional, e um modelo tradicional, capitalista tradicional. Quer dizer, e aí como é que você faz para mudar essa história? Então a gente entende assim, que tudo começa com engajamento e sensibilização. Então, palestras, levar o pessoal para limpar a praia, workshops de cocriação, quer dizer, trazer mais gente, mostrar que a economia circular é business, economia circular é redução de custo, é ganho de receita, repensar novos serviços, novos produtos. Então, quando você tira aquela imagem que é abraçar a árvore, que não precisa abraçar a árvore, tá? Mas que aquela ilusão lá ver os abraçadores de árvore e me culpar de novo, não aguento mais ser culpado, e o cara começa a ver, caramba, uma Adidas já fatura $1 bilhão com a linha deles com a economia circular. Nossa, eu não sabia que aquela empresa também já tem um negócio que fatura alguns milhões de dólares e está gerando um monte de impacto social e ambiental. Pô, quero entender um pouco mais. Aí a gente vai para uma estratégia. Então a gente vai lá, a gente desce no detalhe para entender realmente aonde ele quer mexer. Que tem empresas que querem mexer na mitigação do material que já vai para o mercado, porque ainda está muito incipiente, é muito difícil mudar. E tem empresas que já querem mudar mesmo tudo. Assim, eu quero lançar produto novo, quero lançar serviço e tal. Aí, passando por isso, a gente vai por 2 caminhos, ou para pesquisa e desenvolvimento, né? Putz, o que dá para fazer com o meu resíduo que eu gero hoje, ou já vai para desenho de novos ecossistemas de negócio, logística reversa, como é que desenha. E aí desenha o go-to-market, como é que lança. Mas é fundamental, e eu sempre falo, não é nenhuma tecnologia da NASA, a economia circular. A economia circular é ajudar as pessoas a pensarem diferentes, sem abrir mão de resultados, sem abrir mão de crescimento, mas um crescimento pautado num negócio que impacta menos, mas que gera valor para a sociedade. Então, eu achei pouco psicopata na minha vida até hoje, que vai para o ambiente de trabalho e fala, eu vou hoje dar uma canetada e destruir o planeta, né? O que tem é falta de informação e como plugar isso no business. Eu acho que empresas como a nossa, a Bia, faz um trabalho super bacana no mercado, de trazer isso de forma bem clara para o executivo que está ali para tomar decisão, de chegar e tomar, putz, eu não sabia que o caminho era esse. Será que eu escolhi uma garrafa vermelha de PET para o meu líquido é melhor ou pior que a transparente? São decisões desse nível
Que às vezes o cara toma a vermelha porque vai criar uma marca. Não, cara, a vermelha se atrapalha toda a cadeia que já acontece. Será que você não, será que você não pode trabalhar mais no storytelling do que na cor daquela garrafa? Então é falta de informação e vontade de fazer. Então, só para passar a bola aí, todos os nossos projetos que mais eram certos, tem pessoas como a Thaís, e não é porque ela está no call não, porque eu falo isso toda hora com ela, mas todas tiveram pessoas entre empreendedoras onde trabalham, são pessoas que movimentam um transatlântico ou movimentam uma startup para fazer diferente. Isso é muito claro, né? Sempre tem pessoas que fazem diferente. Pode ser uma gigante, pode ser uma startup, a pessoa tem essa vontade de mover montanhas e fazer acontecer. Então é isso, identificar essas pessoas, usar ela como um catalisador aí para a coisa acontecer, e a coisa vai, cara, e a coisa acontece. Muito que me encantou na economia circular é o fato dela falar essa linguagem econômica, né? Dela mostrar que uma boa prática ela pode ser um bom negócio, né? E eu acho que esse é um argumento difícil de você derrubar, né? Para um empresário, para alguém que tem uma cadeia de produção. Aproveitando esse gancho, queria falar também de materiais, porque estão na base de tudo, né? E aí eu perguntaria para a Thaís sobre o aço, porque o aço, que já foi muito utilizado em diversos setores, mas também em embalagens, de anos para cá ele perdeu muito espaço para o plástico e hoje ele começa a retornar. É isso mesmo? Existe um movimento de retorno do aço como uma matéria-prima importante e circular, né, para o setor de embalagens? Como é que você vê isso? Existe sim, Edu. A Bia até bem citou um projeto aí que eles estão fazendo com o Gerdau, e é engraçado quando você escuta falar, estou fazendo um projeto com o Gerdau de economia circular. Todo mundo pensa, pô, mas o material já não é circular, né? Com certeza, mas não é só isso, né? O que a gente está discutindo, não é só isso. O aço é circular desde o nascimento, eu brinco, que todo aço pós-consumo, ele vira novo aço. E ele vira, independentemente do segmento que ele está inserido. Então, o aço de embalagem, a gente pode virar um aço para construção civil, o aço de construção civil virar um aço de linha branca, para o segmento automotivo, e assim vai, e é infinita a cadeia de reciclagem e de valorização do material. Mas quando a gente pensa em economia circular, é muito mais que isso, né? E quando a gente pensa em consumo, muito mais. Eu fiquei chocada com um dado que eu vi recentemente, que a gente consome de metais, de aço, no mundo, a cada 3 minutos, o equivalente a uma Torre Eiffel, né? Então, obviamente, que isso tudo, ele tem um retorno, né? A cadeia já trabalha esse retorno há muito tempo, a siderurgia já trabalha esse retorno há muito tempo, e a gente vem sentindo um amadurecimento em relação ao consumo de embalagens, né? No caso da embalagem de aço, a gente viu um retorno muito forte na Europa, por ser um material que foi destacado agora como um material permanente por essa reciclagem infinita. Ele não é mais considerado um material de fonte finita, ele é considerado um material de fonte permanente, justamente pela revalorização infinita que ele tem. E aqui no Brasil, nesse momento agora de pandemia, a gente viu uma procura muito maior por embalagem de aço. Então, muitas indústrias trocaram embalagens de outros materiais por embalagens de aço. Obviamente, por toda a história do material, é um material que acondiciona muito bem os produtos e que tem um shelf life bastante longo, sem alterar as características inerentes aos produtos ali envasados. Obviamente que a gente tem já um material que trabalha a circularidade há muito tempo, mas que a gente tem que engajar as cadeias de forma completa para que, de fato, a circularidade se feche, né? E não fique só no meio siderúrgico e no meio do consumo. E, Edu, se eu puder complementar, acho que tem um fator bem interessante de aprendizado que a gente teve justamente com o projeto da Gerdau, a visão do World Steel Association, né, da Associação Global do Aço, é que justamente a visão futura, circular, é que muito mais material vai vir do mercado de volta para a siderurgia. Então, você vai diminuir a mineração
e vai aumentar o ciclo dos produtos. Então, isso está totalmente ligado com a economia circular, porque você vai começar a fazer produtos mais duráveis. Então, vai ter mais aço nas cidades. Então, é aquilo que a gente fala da mineração urbana. Então, é mais material que a gente vai tirar da geladeira, do carro, do avião. Só que como que a gente vai fazer para trazer a geladeira da casa da pessoa para o forno? Então, é por isso que a gente fala que a economia circular provoca novas cadeias de valor, novas logísticas, uma nova economia, porque eu sei fazer como tirar o minério do meio ambiente. E essa cadeia já está toda estruturada, essa economia já está toda desenhada. Mas como que eu vou tirar o minério da geladeira, do fogão, do avião, do ônibus? Então, e aí que entra um outro aspecto importante, que é esse trabalho multissetorial. Então, você vai ter que trabalhar com vários setores para fazer essa logística reversa acontecer, né? Então, ao invés de ser uma obrigação de um setor, pode ser um investimento, porque eu quero aquele material que um outro setor está obrigado a fazer a logística reversa. Então, é por isso que é importante essa criação desse ecossistema e juntar o pequeno com o grande, uma cadeia com a outra cadeia, e por isso que é muito importante essa nova governança que a economia circular provoca, né? Esse conceito da mineração urbana que você falou, isso que vocês falaram, achei muito interessante, mas esse conceito da mineração urbana acho fantástico. Queria aproveitar para a gente assistir agora, sim, o filme da Abeaço, para a gente ver a cadeia do aço acontecendo de fato. Vamos ver esse filme, que ele é curtinho, e a gente volta para falar mais aqui. Podemos passar? O que é economia circular? É o outro. Economia circular é basicamente você consumir o produto e aquele produto retornar para uma cadeia de revalorização para ele voltar a ser outro produto ou voltar a ser o mesmo produto. Por exemplo, o aço. O aço é um material de cadeia infinita que retorna para a cadeia de revalorização de novo aço infinitas vezes. Então, você não tem perda das características originais do material, e isso é super importante quando a gente fala de desenvolvimento sustentável e economia circular. O aço, ele pode ter um custo, a gente diz assim, maior do que outros materiais de embalagem, mas o que as empresas desconsideram hoje é esse custo pós-consumo. Obviamente, a gente tem diversos relatórios, enfim, no mundo inteiro, mostrando que o consumo de plásticos ele é tão exacerbado e tão envolvido com o conceito de economia linear, que em 2050 a gente vai ter mais plástico do que peixes nos oceanos. Então, os modelos de economia e de consumo que a gente tem hoje, eles têm que ser repensados e alterados justamente para que tenham um menor impacto. A gente precisa passar por uma mudança cultural, né? O consumidor ele precisa repensar o tipo de embalagem que ele consome. E é possível que, de fato, aconteça a logística reversa no país. Basta que os setores, de fato, estejam engajados em fazer acontecer. Silvio? Ok. Silvio, você como catalisador e como captador de recursos audiovisuais para esses projetos, sempre com essas temáticas socioambientais e muito inovadoras, como é que você tem visto a receptividade das empresas assim, para tratar e para falar desses temas, né? E de abraçar esses temas em campanhas, em audiovisuais? Como é que você vê isso? Isso tem melhorado? Como é que está? Eu acho que, como a Bia falou, que a iniciativa da criação do Hub de Economia Circular é um passo importante para você criar um ecossistema desses assuntos. Da mesma forma, a Tocha Filmes ela procura fazer esse mesmo trabalho, ou seja, eu preciso ter
um hall de empresas, organizações, especialistas que acabam virando, né, um grande ecossistema de discussão desses assuntos. Então, óbvio que quando a gente fez esse processo de vender o documentário, a ideia do documentário nas empresas lá atrás, foi assim quase que um voto de confiança. Tá bom, eu vou dar aqui esse recurso para esse projeto, meio sem saber o que estava. Era um vídeo, né? Era uma coisa assim ainda bastante abstrata, né? E é bacana quando você vai, por exemplo, no final do ano que a gente fez o evento de lançamento para convidados no Belas Artes, num cinema tradicional de São Paulo, e as empresas lá representadas, os especialistas, e vem o trabalho na tela, ou seja, a profundidade do tema, o fato de ter o Lenine narrando, ou seja, que é um cara engajado, que tem essa preocupação de discutir essas questões. Os caras vieram falar comigo de uma maneira muito bacana, assim, que legal, assim, estou surpreso com o resultado e com a amplitude que isso pode chegar, entendeu? Então, tudo é um processo. Eu acho que a construção desse caminho é difícil, mas eu acho que quando você materializa um projeto desse tamanho, dessa qualidade, tendo a Globo envolvida, agora acabamos de fechar a distribuição do filme em toda a Europa, Estados Unidos, ou seja, esperando aqui a Ancine nos possibilitar lançar o filme finalmente na televisão antes dos cinemas, porque os cinemas vão sofrer um pouco ainda com a pandemia. Me parece que a conversa fica mais fácil. Olha o que a gente está fazendo aqui, ou seja, a gente está discutindo um assunto extremamente relevante e tendo um filme para provocar a conversa, entendeu? Então, eu quero imaginar que um dos efeitos colaterais positivos dessa história toda é que novos projetos, né, eles possam acontecer de uma maneira mais orgânica, né, que as empresas que participaram vão sentar para discutir, vão querer usar esse conteúdo internamente com seus stakeholders. Empresas que não participaram e entenderam o que era o nosso propósito também vão querer conversar. Então, acho que faz parte de um processo. Eu estou realmente positivo em relação a isso, ainda que a gente tenha uma situação econômica, uma pandemia e todas algumas limitações que a gente está vendo no mundo do audiovisual aqui no Brasil. Mas eu acho que nada melhor do que um filme. Você quer saber como que funciona? Então, está aqui o filme, o link, assiste, e ali você tira as suas próprias conclusões. Então, acho que essa é a melhor resposta no momento. É isso aí. Eu queria saber de vocês um pouco agora como é que vocês veem o futuro da economia circular para os próximos anos aqui no Brasil, especialmente agora esperamos, né, que com o fim da pandemia nos próximos meses, e mesmo com a nossa economia assim um pouco ainda em frangalhos já de anos para cá, talvez a economia circular seja uma resposta viável, e talvez seja a solução para esse momento econômico que a gente está vivendo. Thaís, queria que você desse a sua visão sobre isso. Assim, como é que você vê o futuro dessas ideias circulares no Brasil com a conjuntura que a gente tem, né? Bom, é até difícil a gente fazer alguma previsão e projeção relacionada a qualquer coisa no momento que a gente vive hoje no Brasil, né? Mas, obviamente, que a economia circular aí tem seu espaço. A gente não tem como retornar, é o que a Bia colocou, o Gui colocou. Se a gente continuar muito pautado pelo modelo que a gente tinha anterior de crescimento, a gente não tem como prosperar, né? E é por isso que eu gosto muito dessa frase, que a economia circular é a economia para que a gente possa prosperar de fato. Eu acho que é um caminho sem volta. A economia circular agora, eu acho que vai ser muito mais fortalecida pós-pandemia. Eu li alguns relatórios agora, durante a pandemia, enfim, falando um pouco das relações de consumo, do consumidor, para onde vai, enfim, que tipo de economia o consumidor espera, o que o consumidor espera das empresas, e estão totalmente atrelados aos conceitos de economia circular. Relatórios de grandes empresas, relatórios que foram produzidos não só no Brasil, mas no mundo. É um caminho sem volta, e a empresa que não se adequar à economia circular, provavelmente ela não vai ter a prosperidade de mercado. É isso mesmo, Gui.
É um caminho sem volta mesmo? Você acha que os nossos empresários têm essa maturidade ou não vão ter muita opção e a economia circular vai se impor como a solução, né? Como é que você vê isso? Eu estou convicto que... Vocês estão me escutando? Entrou uma ligação aqui atrapalhando. Legal. Eu estou convicto que a gente não volta para trás, tá? Na parte de... Voltar para trás é ótimo, né? Mas a gente não volta com a parte de economia circular. Muito pelo contrário, eu acho que novas palavras entrarão no glossário da economia circular. Quando você chega e fala que, putz, antigamente a gente levava alguns conceitos, vamos usar modelo de refil, vamos usar modelo de embalagens duráveis, que você vai lá no supermercado e só enche com o que você precisa, é cobrado só pelo que você precisa. Isso era frase praticamente crime inafiançável e a gente era expulso das reuniões, né? Usar material reciclado em embalagem de multinacional, cara, você é louco, você quer morrer, imagina, não vou nem começar esse projeto aqui dentro, que só para mandar um e-mail para a matriz eu já vou apanhar antes. E essas palavras começaram a entrar no glossário, antes da pandemia. Agora, eu acho que vai estar muito mais aberto a esses modelos de negócios novos. Acho que a sociedade vai estar, primeiro, nós como consumidores vamos estar muito mais abertos a coisas mais inteligentes e de experiências mais bacanas, né, de coisas mais simples no meu dia a dia, para facilitar minha vida em home office, facilitar minha vida de consumo. As marcas já estão buscando um contato direto com o consumidor e elas vão ter que trazer isso para eles. Às vezes eu criar uma relação direta com o consumidor e gerar um monte de porcaria para sua casa no pós-consumo. Né? Isso vai gerar crítica, isso vai gerar... Cara, o que eu faço com isso agora? Você me vendeu esse negócio, onde eu enfio isso? Né? Então eu acho que essa nova economia que vem surgindo só vai facilitar a economia circular a ser implementada. E ela começa a ser mais conhecida, né? Antigamente era de poucas pessoas dentro das empresas. Hoje todo mundo fala desse assunto. Isso é assunto para diretoria, para gerente, para estagiário. Quer dizer, cada hora nasce uma startup, cada hora nasce uma ideia nova, cada hora nasce uma solução nova. E aí, somado a isso, você tem o impulsionamento do governo agora, né? Quando eu falei que esse movimento do Ministério do Meio Ambiente que vai... A ideia é fortalecer e incentivar o uso de material reciclado, de embalagens mais inteligentes, menos embalagem, quer dizer, menos produto que gera impacto, né? Então isso vai ajudar quem já estava nesse setor, que é o nosso caso e tal, e novas empresas que queiram adotar o conceito da economia circular. E a escolha para os produtos é muito legal, assim. Antigamente a gente desenvolvia embalagem para empresas, até antes de ter a própria empresa, mas quando eu trabalhei muito tempo com embalagem, os drivers que vinham para a mesa era custo, que nunca vai sair da mesa, né, para discussão, era velocidade de go-to-market, quanto tempo eu vou demorar para lançar esse produto, vou ter que ter investimento em equipamento ou não, qual o visual que ele vai ter na ponto de venda. Eram praticamente esses, estou simplificando, mas basicamente isso. Agora, não deixa de ter a sustentabilidade, ou seja, esse produto é mais fácil ou mais difícil de reciclar, ele tem uma cadeia que já busca esse produto no pós-consumo, eu vou ser criticado por isso ou não. Então, quer dizer, isso entrou na mesa de discussão de novos produtos. Então, a gente entende que os produtos novos que vão nascer são produtos mais antenados com a economia circular e tal. Então, acho que são duas coisas bem fortes. Novos modelos de negócios vão surgir, tá? Product as a Service, etc. E os produtos que já existem vão ser mais abertos a usar material que facilite o uso no pós-consumo. Bia, é isso mesmo. Você sempre fala do mindset, né? Você deu várias aulas para nós sobre isso. É isso mesmo? Você acha que já existe um movimento que vem mudando um pouco a cabeça das pessoas para elas enxergarem a produção, o consumo, o descarte de maneira diferente? Esse mindset está mudando? Eu acho que o que fica mais ainda em evidência agora é que a gente não pode mais usar aquele discurso no Brasil: isso aí vai demorar 10 anos para chegar aqui, né? Pode ficar tranquilo que... Não, o mundo está totalmente interconectado, interdependente, e estamos todos vulneráveis. E cada vez mais a gente está vendo empresas globais no Brasil ou empresas brasileiras que querem levar os seus produtos para o mercado internacional. Então, o projeto de lei lá da Europa já afeta as empresas aqui. Então, a gente vê, por exemplo, que não dá mais para ficar naquele discurso: não dá para fazer, eu vou esperar a política pública e o incentivo para fazer. Não, então as empresas começam a entender que tem que se movimentar
e por isso que é bom ter esses pontos de apoio, essas discussões, essas narrativas, esses ecossistemas. A educação, já foi dito aqui, é muito importante, né? Porque você não vai fazer assim de uma hora para outra. E esse movimento colaborativo das indústrias. O Gui mencionou esse movimento do MMA, né? Isso foi um reflexo de um trabalho de 6 empresas, grandes marcas globais, que têm presença no mercado brasileiro, que foi lá e falou: olha, a gente precisa criar um arcabouço legal, né? Uma base estruturante para a gente realmente impulsionar esse mercado da reciclagem, para trazer escala, para trazer metas para o Brasil, de colocar resina reciclada. Então, a gente vê um empoderamento também da indústria acontecendo para essa transição, e não aquela coisa mais passiva de esperar e ver o que acontece. Então, eu fico muito contente de ver esses movimentos, e por isso que eu acho que a gente precisa muito trabalhar também a narrativa, a comunicação. Então, o documentário é fantástico para a gente colocar essa mensagem na cabeça de todo mundo, né? Porque todo mundo pode ser um ator transformador, né? Não é apontar o dedo e falar: eu só vou fazer se o governo fizer. Ah, não, mas a indústria tem que fazer. Ah, mas eu só vou fazer se tiver a coleta seletiva na porta da minha casa. Anda 2 quarteirões, leva para o supermercado. Então, todo mundo tem que se achar e se entender como um ator importante dessa transição. E eu acho que é isso que a economia circular prega. Existem vários movimentos de coalizões de empresas lá na Europa acontecendo. Então, esse elo independente que tem a facilidade, a flexibilidade de falar com todos os elos da cadeia para juntar e unificar a força, porque já não dá mais para cada empresa colocar o esforço em uma determinada direção. Tem que ser um trabalho conjunto. Então, acho que eu queria aproveitar e parabenizar aí todos vocês, né? Uma associação de classe como a BEACE tem um papel extremamente importante de trazer os membros para essa discussão, essa comunicação, esse trabalho de olhar a embalagem, de olhar o produto, mas também trazer o contexto mais amplo, porque não adianta também colocar uma embalagem reciclável no mercado, super bem desenhada, se não tem a narrativa correta, se não tem a educação, porque só isso sozinho não é suficiente, né? Então, juntos somos mais fortes. É isso aí, é isso aí. Silvio, aproveitando deixa que ela disse da força do documentário, um presente à prova de futuro, documentário que você idealizou e criou e produziu. A Bia foi a consultora e a curadora do filme, eu pude dirigir. Quem quiser assistir, como é que faz? Porque agora as pessoas vão querer ver, né? É a pergunta que eu gostaria de responder na lata agora. Na lata, estamos aqui na live da BEACE, mas não, eu ainda não tenho a resposta. Como eu falei, a gente tem uma obrigatoriedade, por ser um filme incentivado pelos mecanismos da Ancine, que a primeira janela de exibição seja no cinema. E a gente tinha isso desenhado para o dia 22 de abril passado, mas com a pandemia não foi possível. Então, agora a gente está num pedido de que a primeira janela de exibição possa ser a televisão, e isso acontecendo, e deve, sem dúvida nenhuma, estar muito próximo de receber essa resposta. A gente vai poder assistir na Globo News Doc, que é justamente um canal, uma grade que a Globo News tem aos domingos, 8h30 da noite, claro, quando a programação também da TV voltar a não ter tanto jornalismo, ou ser 100% dedicado ao jornalismo, como a gente tem visto hoje, e depois Canal Brasil, e depois a gente vai colocar isso no Globoplay, né? Então, acho que essa seria a trajetória agora do filme nas próximas semanas. Maravilha. Gente, muito obrigado. Nosso tempo está terminando. Eu queria agradecer demais aqui os nossos experts em economia circular, sempre dando aula aí, a Thaís Faguri, Beatriz Luz, o Gui Bramer, Silvio Rocha. Super obrigado aí pelo debate, pelas ideias, pelas visões, né? E visões de futuro aí. Super obrigado. Gente, para vocês que nos acompanharam até aqui também, obrigado, e a gente fica por aqui. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.